Olá pessoal, estamos aqui de volta. Vamos começar um novo capítulo do nosso livro agora, que vai tratar do volume dos sólidos, tá? O primeiro sólido que a gente vai ser apresentado será o cubo, e a partir dele a gente vai introduzir o volume do paralelepípedo, que é a caixa de sapato. Tudo bem? Então, o cubo seria a representação do dado e o paralelepípedo a caixa de sapato, beleza? Bom, o que traz a ideia de volume? A primeira parte que a gente tem que entender. Volume, a gente sempre vai se perguntar quanto cabe dentro. Essa é a pergunta. Essa é a ideia de volume. Quanto cabe dentro? Quanto preenche um sólido, né? Então, essa unidade, essa quantidade que vai preencher esse sólido é o que a gente calcula de volume. Então, o perímetro era o quanto precisava para contornar. A área era quanto precisava para preencher. E o volume é quanto precisa para encher um sólido, um objeto, tá bom? O volume é tudo no nosso dia a dia, né? Todas as coisas do nosso dia a dia têm volume, tem um preenchimento interno, beleza? Então tá, antes de aprender a calcular a fórmula e como que a gente faz as contas para fazer o volume, eu vou apresentar para vocês a unidade cúbica, tá bom? Lembra lá na área que a gente tinha os objetos e a gente dividia elas em quadradinhos menores? E aí, para calcular a área, a gente contava quantos quadradinhos aquela figura tinha dentro. E se eram quadrados incompletos, a gente tentava completar para tentar aproximar essa área. Então, na área, era duas dimensões, base e altura. Então, era um quadrado. Aqui no volume, a gente tem três dimensões. Olha só, a base, a largura e a altura ou a profundidade. Então, agora a unidade vai ser cúbica, porque eu tenho três unidades de medida aqui, tá bom? E essa unidade cúbica a gente vai preencher com este cubinho menor. Então, quantos cubos deste cabe dentro de uma figura maior, né? Porque se ela é a unidade, ela é formada por um cubo de 1 por 1 por 1. Aí pode ser 1 centímetro, 1 metro, enfim, todas as unidades, tá? Mas a unidade, ela é formada por um cubo que tem 1 metro de base, 1 metro de largura e 1 metro de altura ou de profundidade, tá? E aí a gente vai contar essa unidade como sendo uma unidade cúbica. E esse UN pode representar centímetros, metros, decímetros, enfim, tá? Então, eu vou tentar preencher este cubo maior com esta unidade aqui, tá? Eu já fiz o desenho previamente pra gente. Então, quantos cubinhos desse cabem aqui dentro? Lembrando que cada um desses aqui, ó, forma um cubo. Tá? Essa matéria agora a gente vai ter que imaginar. Então, aqui, ó, é um cubo, tá? Ela tem a base que tá escondidinha e tem a base inferior que também tá escondida. Quantos cubos desse cabem aqui dentro? Né? Quantos cubos eu tenho aqui dentro vai representar quanto eu tenho de volume. Então, vamos tentar contar os cubos dessa faixa aqui, ó, primeiro. Então, eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 3, certo? Aí, na faixa de trás, eu tenho mais 3, dão 6, isso na base, tá? E na faixa de trás, aqui atrás, ó, tem mais 3. Então, 3, 6, 9 cubos, beleza. Agora, eu vou pro andar de cima aqui, ó, esse andar aqui. Tá? Lembrando que isso daqui é um cubo, então ele tem a parte interna, por isso que eu tô falando essas faixas de trás. Tá? Então, aqui deu 9 faixas, 9 cubinhos. E aqui, não é um cubo, então o andar de cima é igual ao andar de baixo. Então, aqui nessa fatia, imagina que eu tô cortando esse cubo aqui, a hora que eu olho, eu enxergo 9 cubinhos. Por quê? Porque é 3 por 3, então, mais 9 cubinhos. E aqui na parte de cima também, ó, olha essa fatia de cima, dá pra enxergar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, mais 9. Então, eu tenho 3 fatias com 9 cubos. Eu tenho, então, 27 unidades cúbicas. Vamos pensar
pensar, de onde será que sai esse 27? Será que toda vez que eu tiver um sólido, eu vou ter que subdividi-lo em cubos menores até conseguir contar quantos tem para denominar o volume? Óbvio que não, né, gente? A gente vai ter uma fórmula. Vamos ver de onde sai esse 27? Olha só, quantos cubos eu tenho aqui nessa base? 1, 2, 3. Quantos eu tenho na lateral? 1, 2, 3. Quantos eu tenho na altura ou na profundidade? 1, 2, 3. Olha só, o 27 vai sair do 3 vezes 3 vezes 3. Concordam comigo? E eu posso resumir 3 vezes 3 vezes 3 em simplesmente 3 ao cubo. Então, olha lá, a gente acabou de descobrir a fórmula do volume do cubo. Eu pego a base dele, o lado dele, porque se é um cubo, todas as medidas são iguais. Então, eu vou pegar o lado dele e elevar ao cubo, porque volume sempre vai ter a unidade cúbica, que são as 3 dimensões. Lembra lá na área, como que era a área de um quadrado? Não era o lado dele ao quadrado? Por que lado ao quadrado? No quadrado, a base e a altura são iguais. As únicas dimensões que tem no quadrado é a base e a altura. Aqui no cubo tem a base, a largura e a altura. Então, vai ser o lado desse cubo ao cubo. Beleza? Vamos lá? Primeiro exemplo, então, pra gente fixar bem essa ideia. Então, determine o volume em centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque a unidade do cubo dada é centímetro, tá? Então, a unidade do volume é centímetro cúbico, como a unidade da área é centímetro ao quadrado, tá? Do cubo a seguir. Então, tá aqui o desenho do nosso cubo. Ele é 10 por 10 por 10, né? Óbvio, porque o cubo é formado por quadrados e aí todas as medidas têm que ser iguais, tá bom? Então, tá. O que significa essa base ser 10 por 10? Ó, percebam que aqui na área é um quadrado, 10 por 10 aqui na base de baixo. Ou seja, nessa faixa aqui, cabem 10 cubinhos de 1 centímetro cúbico, tá? E aí, nessa faixa aqui, ó, de 10 por 10, quantos cubinhos cabem? Ah, 10 vezes 10 cabem 100. E aí, quantas fatias dessa eu vou ter? Eu vou ter 10 fatias. Então, aí, os 100 vezes os 10 dá os 1000. Então, como que a gente vai fazer? Bom, a gente viu que o volume do cubo é simplesmente a medida do lado desse cubo ao cubo. Por quê? Lembra lá da ideia dos cubos que eu estou preenchendo essa figura. Ou seja, isso é 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Portanto, o volume deste cubo é 1000 centímetros cúbicos. Ok? Ou seja, a gente acabou de deduzir a fórmula do volume, tá? Então, sempre, para qualquer cubo, a fórmula do seu volume vai ser o lado dele ao cubo. Perfeito? Bom, seguindo aí a nossa trajetória no livro, agora a gente vai ver o volume do paralelepípedo. E a ideia do paralelepípedo é estendida da ideia do cubo. Eu vou tentar preencher esse sólido com cubos de unidade 1 por 1 por 1, tá bom? Então, por exemplo, ó, olha aqui. Aqui, o comprimento é 10, então encaixa 10 cubinhos aqui. Aqui encaixa mais 5, tá? Então, aqui 10 cubinhos, aqui 5. Para preencher isso, preencher um espaço é a área. Então, eu tenho 10 e 5, aqui eu vou ter 50 cubinhos nessa faixa, tá? Vai encaixar 50 cubinhos nessa faixa. 10 aqui, 5 aqui. A hora que eu faço a área, né, o quanto preenche essa faixa, 50. E quantas alturas dessa faixa eu vou ter? Né? Quantas fatias desta eu vou ter? Aí depende da altura que é 6.
Então, aqui deu 50, eu vou ter 6 fatias de 50. É só fazer a multiplicação, beleza? Então, da onde que sai isso? Será que eu vou ter que ficar pensando toda vez em preencher? Não, é a mesma ideia do cubo, né? Então, aqui o volume do paralelepípedo. Lá no cubo não era lado ao cubo, mas na verdade o que eu fazia? Comprimento, largura e altura. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer 10 vezes 5 vezes 6, beleza? 10 vezes 5, 50. 50 vezes 6, 300 centímetros cúbicos. Perfeito? Bom, vamos deduzir uma fórmula, então, que a gente possa usar para qualquer medida. Então, o volume do paralelepípedo é, vou pôr assim, ó, base vezes largura vezes a altura. Outra fórmula que a gente pode escrever, e aí essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, ela vai servir para qualquer sólido, tá? Mesmo que esse sólido não tenha uma base quadrada ou uma base retangular. Olha só, o que eu fiz para expressar a ideia para vocês? Eu não pensei primeiro na área da base? A gente fez 10 vezes 5, eu vi que cabia 50 cubinhos aqui. Então, eu pensei na área da base e depois eu multipliquei pela altura. Então, aqui é o volume de um sólido qualquer. Eu sempre vou fazer primeiro a área da base desse sólido. E aí, ela pode ter o formato que quiser. Se eu souber calcular a área dessa base, tá perfeito. E depois eu vou multiplicar pela altura. Então, essa fórmula aí do volume que a gente acabou de escrever aqui, ela serve para qualquer sólido. Então, olha lá, o que a gente vai guardar do volume? É uma fórmula para todos os tipos de sólido. Você vai fazer a área da base e vai multiplicar pela sua altura. Quando for um cubo, óbvio que é mais fácil já fazer o lado daquele cubo ao cubo, porque a gente sabe que o cubo é formado por quadrados, então a área da base vai ser um quadrado, a altura vai ser a mesma medida, então é só fazer esse lado ao cubo. No paralelepípedo, é só multiplicar as 3 dimensões. Mas olha só, a base e a largura, isto daqui, dá a área da base. Vocês concordam comigo? Se eu multiplicar a medida da base aqui, né, da base não, do comprimento, pela largura, eu consigo a área da base. Depois falta só multiplicar a altura. Então, essa fórmula aqui de volume serve para qualquer sólido, até para um cilindro. Que vamos pensar num copo, um cilindro. Qual que é a área desse copo? É um círculo. Se eu calcular a área do círculo e multiplico pela altura, eu tenho o volume desse copo. Tá? Então, essa daqui é uma fórmula geral para volume, que é o que a gente vai guardar. Volume é a área da base do sólido vezes a sua altura. Beleza? Bom, então, para concluir a aula, nesses minutos restantes, eu vou pedir para vocês realizarem esses 6 exercícios, que é basicamente resumindo tudo que eu expliquei nessa aula, tá? Volume do cubo, volume do paralelepípedo, beleza? A gente vai corrigir esses exercícios daqui a pouquinho na live, então façam nesses minutinhos aí restantes de aula e daqui a pouquinho a gente se encontra para corrigir, beleza? Beijão e até daqui a pouco!